O termo espírita foi criado por Allan Kardec. Temos aprendido que o espiritismo é a doutrina dos espíritos e, consequentemente, tudo que se refere ao espiritismo, inclusive a denominação daqueles que o seguem como sendo espírita. Também foi nos revelado pelos espíritos. Poderia nos esclarecer quem realmente nos trouxe a denominação espírita? Se os espíritos ou Kardec? Dá para falar? Dá. A designação espírita foi criada por Allan Kardec, não foi pelos espíritos. Allan Kardec, ao se aproximar daquele conjunto de manifestações mediúnicas que aconteciam no final do ano de 1855, ele começa a perceber um conjunto de verdades, de ponto de vista teórico, para aquilo que acontecia. Então, ele vai construir uma proposta de que aquele acervo de conhecimento seja rotulado com uma palavra específica. E isso está na introdução de O Livro dos Espíritos. Logo no começo do livro, na introdução, diz assim: para Aqui, designar palavras novas... Logo no início. Para designar ideias novas, são necessárias palavras novas para que as palavras velhas não contaminem o significado das ideias novas. Então, ele diz assim: chamarei para o conteúdo que tem nesta obra de espiritismo. Então, é Kardec que faz esse tipo de observação, tá? Então, o rótulo de espiritismo é Kardec que oferece. Agora, as verdades espíritas, elas são bem mais antigas do que a codificação kardeciana, porque as verdades espirituais, elas estão conosco desde todo sempre. Quando você consulta o primeiro parágrafo do item 222 do Livro dos Espíritos, você vê Kardec falando que as verdades espíritas estão desde que o homem surgiu no planeta, que as manifestações espirituais são desde todo sempre. E ele chama ali dos conceitos que o Espiritismo traz. Você vai encontrar isso também na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 6 da conclusão, no primeiro e no terceiro parágrafo, Allan Kardec repetindo que o Espiritismo, no sentido dos fenômenos mediúnicos, é muito mais antigo do que se possa imaginar. No parágrafo 3º do item 6 da conclusão, ele vai até trazer uma comparação com a Igreja Católica. Antes, na Igreja Católica, os fenômenos mediúnicos estão todos lá. Levitação, materialização, vidência, voz direta, está tudo lá dentro. A história da Igreja é uma história cheia de fenômenos mediúnicos. Então, não há diferença nesse sentido. Agora, o termo espiritismo para designar os conjuntos de princípios apresentados no Livro dos Espíritos, esse sim está logo na primeira página da introdução de O Livro dos Espíritos. Uhum. Eu só queria aproveitar para ressaltar a diferença entre espiritismo e movimento espírita. Espiritismo é o arcabouço doutrinário, é o conteúdo, cuja base filosófica, princípios, na verdade, os princípios estão em O Livro dos Espíritos. Muito bem, movimento espírita é o movimento que as pessoas fazem. Eu vou abrir uma casa espírita, um CNPJ, vou montar um curso de treinamento para trabalhadores tais, né? Curso de evangelização. Esse trabalho que nós fazemos, vamos divulgar, vamos fazer o congresso, isso é o trabalho do movimento espírita. Mas a essência do que é dito, do que é ensinado, é o espiritismo.